Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Tia tá morrendo de saudade de vocês, certo? Não vê a hora de revê-los e estar com vocês novamente. Enquanto isso, nós iremos revisar os conteúdos, certo? Principalmente substantivos. Eu trouxe novamente para vocês. Por quê? Porque é uma classe da língua portuguesa muito importante, certo? Aqui tem mais palavras, aqui nós mais nos utilizamos no nosso dia a dia e tudo mais. Isso requer uma atenção maior de vocês, certo? Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês exemplos das classificações dos substantivos, certo? Substantivo é o que dá nome aos seres. Então, o que dá nome aos seres são substantivos. Isso é praticamente que muitas coisas, né, que nós do nosso dia a dia, na verdade. Então, fala do nosso dia a dia, são muitas as coisas em que dá nome. Então, são o quê? Substantivos. Então, vamos lá. Substantivos simples. É quando é composto por uma única palavra, certo? É o exemplo de casa, carro, planta. Então, ele sendo composto de uma palavra, ele é um substantivo simples, certo? Um substantivo comum é que ele dá nome, nomeia elementos de uma mesma espécie, certo? O exemplo disso são pessoas, professor, certo? Então, não dá nome a muitas pessoas, então ele é um substantivo comum. O substantivo próprio, ele nomeia o ser de uma forma particular, específica. Exemplo de Fernanda. Então, Fernanda é o nome de uma pessoa. Então, se numa sala de aula tiver muitos alunos, aí tiver Fernanda, chama Fernanda, sabe que é ela. Da mesma forma que meu nome, quando vocês falam na sala de aula. Lislane, eu sei que sou eu, certo? E assim é o substantivo próprio. Por exemplo, de Marte. Marte é o que? Um planeta. Eu sei que é um planeta porque dá nome a ele, certo? Isso é muito fácil, pessoal. O primitivo. O primitivo é quando ele não se origina de nenhuma outra palavra e não precisa de outra palavra para existir, certo? O exemplo disso é o quê? Rua, máquina, cidade, certo? Então, aí, essas palavras não precisam de outras para existir. Elas, por si só, já existem, certo? Já o derivado, ela precisa de outras palavras para existir, certo? Que é o exemplo de o quê? Lapiseira, maquinário. Então, maquinário precisa de que palavra? Máquina para existir, certo? É a mesma linha. De concreto. Concreto é alguma coisa que existe, certo? Então, aí, Brasília. Brasília existe. Brasília é a capital do nosso país, certo? Lapiseira. Lapiseira não existe. Da mesma forma que lápis. Lápis não existe. Então, são substantivos concretos. Eu tinha falado para vocês que, por exemplo, palavras como Deus e bruxa, elas também são concretas. Mas por que elas são concretas? Porque quando muitas pessoas acreditam que aquele ser existe, então a partir daí ele passa a ser concreto, certo? Se for só uma pessoa que pensasse que existisse, não era concreto. Mas muitas pessoas não acreditam que Deus existe, que as bruxas existem, então eles são substantivo, ele é substantivo concreto, essas palavras, certo? Abstrato, ele fala mais sobre a ação, sentimentos, certo? Beleza, beleza. Quando a pessoa é bonita, diz, fulano de tal tem uma beleza, precisa de quê? Da pessoa para ter a beleza. Então, é um substantivo abstrato, precisa de outro ser para existir. Frio, certo? Então, frio precisa do ser para o frio ser sentido, certo? Da mesma forma que a dor, a falsidade, precisa de outras pessoas para existirem, outros seres, certo? Então,
Era somente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês compreendam, que não tenham dúvidas. Se houver dúvidas, eu estar aqui, certo? Para tirar todas elas. No mais, quero mandar um beijo para cada um de vocês e dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora de rever cada um de vocês, certo? Beijos!